Trazer arte para a vida das pessoas por meio de atividades como dançar, cantar, ir a museus e shows oferece uma dimensão adicional para melhorar a saúde física e mental das pessoas. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa realizada pelo Escritório Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde. O estudo de 2019, um dos mais abrangentes sobre o assunto até o momento, analisou evidências de mais de 900 publicações globais que mostram maneiras pelas quais as artes podem ajudar a enfrentarmos graves problemas de saúde, como diabetes, obesidade e saúde mental. O relatório destaca ainda que algumas intervenções artísticas não apenas produzem bons resultados, mas também podem ser mais econômicas que os tratamentos biomédicos comuns. Como elas podem ser adaptadas para pessoas de diferentes origens, culturas, idades, intervenções artísticas também seriam uma alternativa para envolver grupos minorizados. Um dos exemplos mais emblemáticos no Brasil é o de Nise da Silveira, que nos anos 40 trocou as técnicas agressivas no tratamento de pessoas com doenças mentais por uma terapia baseada na arte. A psiquiatra acreditava que a arte servia para que os doentes conseguissem ressignificar suas conexões com a realidade. Ela defendia que isso era possível por meio de suas expressões criativas e simbólicas. Para navegar contra a corrente são necessárias condições raras: espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão, dizia a precursora de uma mudança radical nas abordagens nos centros psiquiátricos. A frase poderia descrever nossa convidada de hoje, a psicóloga Roberta Blah, que reúne os 4 adjetivos em sua trajetória profissional. Em 20 anos de atuação como terapeuta infantil e de família, no seu consultório sempre estiveram presentes recursos para a produção de desenhos e colagens, como lápis, papel, argila e materiais de reciclagem, onde ela e o paciente trabalhavam em conjunto para atender os problemas apresentados. Essas obras, resultado do que chama de caos criativo, inicialmente eram expostas nas paredes do consultório. A partir daí, a ideia de usar a arte e os museus como recursos e espaços de promoção da saúde mental transcendeu as paredes do seu ambiente de trabalho, virou uma exposição e agora chega ao público na forma do livro Arte Aproxima. A mostra que deu origem ao livro aconteceu em 2018. Nela, as crianças interagiam com o espaço do museu e seu acervo, por intermédio de obras participativas criadas por Aline Gonet, Efraim Almeida, Emília Estrada, Ernesto Neto, Prilly e, inclusive, da Roberta Blah. O projeto inovador permitiu uma experiência singular aos visitantes, enunciando a reflexão e a descoberta de novos modos de apreciação da obra de arte. A partir dessa reflexão, nasceu ainda outro projeto, o Arte sobre Rodas, realizado entre outubro e dezembro de 2019. A iniciativa consistiu em levar de caminhão réplicas das obras dos artistas plásticos Lígia Clark e Hélio Oiticica a praças públicas do Rio. Roberta não para por aqui. Ela tem o objetivo de lançar o caminhão consultório e conseguir atingir com sua metodologia o público de maneira mais acessível. Então vamos conversar com a Roberta, que pesquisa a articulação de práticas terapêuticas e expressões artísticas, trafegando pelos papéis de educadora infantil, terapeuta de família, psicóloga, além de mãe e artista. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karine. Estou muito feliz de estar aqui com você e vai ser uma delícia poder conversar e trocar sobre esse projeto que eu tanto amo. Roberta, vamos lá então. Acho que a primeira coisa é trazer um pouco sobre o livro, né? Ele é voltado para o público de psicologia, de arte e educação. Eu queria que você contasse para a gente como que você conseguiu unir essas 3 áreas para que elas de fato se tornassem agentes de mudança. Bem, essas 3 áreas estão muito presentes na minha vida, né? Eu comecei com 18 anos em sala de aula como professora de educação infantil.
Então, quando você olha para trás e vê onde é que estão a presença dessas áreas na sua vida, eu acho que está dessa história, né. Então, eu trabalhei 12 anos em escola como professora e depois como psicóloga escolar, e aí, paralelo a isso, tinha o trabalho do consultório, e o consultório com uma identidade, assim, carregada de muita cor, de muitos materiais, com esse desejo de abrir esse espaço de produção junto com os pacientes, né. Então, essa exposição, ela traz um pouco, eu acho que dessa história e desse desejo de misturar e de criar pontes com esses ambientes, né. Então, como terapeuta, você visita as escolas, você cria uma conexão com a equipe de professores que estão ligadas à escola, e eu senti que eu podia dar uma conti e que, na verdade, assim, essa criação de ponte era uma coisa que eu percebi que ia acontecendo naturalmente. Então, quando você é terapeuta, você cria uma ponte entre a criança e a família. Muitas vezes essa comunicação, ela tá, enfraquecida, sem vitalidade, sem espaço. Então você contribui de alguma forma dentro daquele espaço para que as pessoas voltem a se falar, a se comunicar, a se expressar, né? Porque muitas vezes a gente vive um isolamento dentro da própria família e as comunicações são muito superficiais. Então, de alguma forma, é criar essa ponte. E na escola também, quando eu visitava uma escola, através de alguém que eu atendia na escola, uma criança, é uma ponte com esse professor para olhar para esse aluno, para pensar junto, eh, para poder ressignificar os sintomas ali dentro da sala de aula, né, que às vezes incomoda o processo que é do grupo, o desafio do professor, que é passar aquela informação para tantas crianças ao mesmo tempo, mas poder fazer com que, pudesse ter um olhar diferente para aquela situação. Então, pensando aqui, eu acho que esse exercício, né, de uma tentativa de criar essas pontes, se deslocou também, porque os professores e amigos, diretores de escola, pessoas que eu tinha contato, eh, passaram a frequentar e se interessar também pelo museu. Então criar esse diálogo entre os meus professores de psicologia, amigos diretores de escola, a direção do museu, e poder unir essas forças que são tão potentes, né, e que muitas vezes vivem isoladas, vivem suas realidades de forma mais isoladas e voltadas para sua rotina, o cotidiano que é tão. Então foi muito interessante viver essa experiência de provocar essas conversas e essa interação, onde cada ambiente tivesse mais intimidade com o outro ambiente, né, da escola se sentir pertencendo no espaço do museu, escolas públicas e direção, se sentindo bem-vindas, acolhidos e a própria psicologia também, de desses amigos, terapeutas e professores, psicólogos poderem viver esse espaço e pensar que ali poderia ser um dispositivo acessível às pessoas, né? Então a gente poder criar essa vivência que foi um pouco experimental, porque a gente foi encontrando os caminhos dentro da nossa realidade, né? E do que era possível ali. Então foi muito interessante. Eu fiquei com muita vontade, pena que a exposição acabou já, né? Mas ouvindo você, eu falei assim, nossa, deve ter sido uma coisa muito interessante e pensar essa questão da integração que você trouxe. Na verdade, a gente se vê como esse ecossistema, né? Você falou muito bem, assim, acho que existem silos, às vezes, próprio dentro de casa, né? O que dirá dentro de espaços que a gente transita também, Sim. né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa experiência do consultório para o museu, né? Como que foi essa experiência de levar? Aqui a gente no Abre, né? Estava comentando um pouco
né, essa experiência que você trouxe dentro do consultório com seus pacientes, como que foi esse clique de você olhar e falar assim, poxa, isso aqui deveria estar em um museu, isso aqui deveria, mais pessoas podem se beneficiar desse tipo de arte como uma forma também de se ressignificar, às vezes, as suas relações, né, de ampliar esse conceito também de saúde mental. Eu queria que você pudesse contar para a gente como foi esse processo. Então, dentro da terapia, né, do trabalho terapêutico, as minhas primeiras especializações eram de atendimento individuais. Então, na escola, eu já trabalhava como professora na escola, é um ambiente muito pulsante, vivo, né, e que se articula às famílias, a outros espaços. E no consultório eu comecei com atendimento individual, recebia muitas crianças. Por trabalhar em sala de aula, eu tinha intimidade com as crianças, para mim não era um problema. Então, quando tinha que alguém se voluntariar para o atendimento de criança, porque nem sempre existe uma disponibilidade específica, né? Nem todos os terapeutas trabalham ou gostam de trabalhar com crianças. E aí eu me voluntariava. Então, eu senti que essas dimensões do grupo para o individual, esse movimento, né? E aí eu percebi que, atendendo só a criança, eu esbarrava na família, no que ela vivia na família. Uma criança muito pequena não tinha condição de promover uma transformação, e nem eu, atendendo uma vez por semana, tinha condição de promover uma elaboração, até contribuía, mas não era sustentável, porque tinha uma dinâmica familiar que era maior, né, do que a contribuição que eu poderia dar em 1 hora de atendimento semanal. Então, foi daí que eu fui buscar a terapia de família para complementar esse atendimento das crianças e dos jovens. E aí eu acho que esse pensamento de como é que a gente aprofunda e cria raízes para contribuir de alguma forma. Então, eu acho que começa no atendimento individual, desejando atingir a família, eu passo a atender as famílias, terapia de família, mas essa família também está dentro de um contexto social, cultural, e aí você também esbarra em muitas dificuldades. E aí eu acho que foi esse desejo meio utópico de ultrapassar ou me comunicar ou estar vinculada com essas questões sociais também e tentar promover algum tipo de contribuição, reflexão mínima que fosse para além da família, né? Então, eu acho que Nossa, muito interessante. Esse processo das dimensões do atendimento. E eu vejo um desejo seu muito genuíno, assim, de falar assim, cara, realmente, um atendimento 1 hora por semana não é suficiente para dar conta de uma questão que às vezes é uma estrutura familiar, às vezes vem de um contexto histórico do nosso país, de violências, né? E aí, quando você vê essa dimensão desses campos, você fala assim, gente, como dar conta disso, né? Como tentar de fato impactar. E aí eu fiquei pensando assim, que elementos tinham dentro de um atendimento, o que estava presente, o que fazia algo se transformar no outro, em mim, que qualidades estavam presentes ali, como se a gente pudesse tirar esses elementos e deslocar esses elementos para um outro lugar. Então, por exemplo, esse espaço de escuta respeitosa, né, onde a comunicação não é violenta, você, como terapeuta, você se exercita a receber o outro com uma abertura de não julgamento, de entender aquela história. E quando você entende algo que inicialmente era difícil de você aceitar, ou inicialmente possa te agredir, porque você não compactua ou você pensa diferente, quando você se abre, você consegue entender e criar um vínculo com aquela pessoa, né? E através do vínculo que nós dois, né? Eu e o grupo, você se conduz para um outro lugar de reflexão,
de potência, de criar a partir daquela dor. Então, os elementos que estariam presentes são esse espaço de escuta e acolhimento respeitoso, de aceitação, um espaço de expressão, né, verbal e, de alguma forma, uma expressão artística, porque a gente criava junto e olhar para aqueles símbolos e para aquelas imagens e desdobrar aquilo era uma forma de circular a comunicação de uma forma diferente também dentro da família. E esse espaço de integrar a experiência estética e emocional que estava acontecendo ali. Então a gente pegou essas premissas e deslocou para um outro espaço. Será que seria possível a gente, num espaço do museu, de uma exposição de arte, ter essas intenções? Então, não seria fazer terapia, não, mas seria criar espaços terapêuticos, onde eu tenho intenção de que algo se mova a partir desse ambiente e desse campo que se manifesta através das nossas intenções fortes e do nosso compromisso. Então, foi em cima disso que a gente foi construindo o caminho da exposição. Então, foram obras participativas, mas que tinham uma equipe e todos nós ali presentes para oferecer esse espaço, essa interação, o vínculo, né? Porque não é só a obra de arte em si, é alguém que está presente com a intenção, com interesse em te ouvir, disponibilidade, uma presença de qualidade. Então, foi por isso que a gente lutou assim, para formar essa equipe. Cada um de nós, os artistas, foram super receptivos. Para mim foi uma experiência muito interessante sair do consultório para o museu. Eu me mudei para o museu praticamente esses 3 meses. Era para ser 1 mês de exposição. A diretora Mônica Chachel pediu para a gente estender e a gente conseguiu ficar até 3 meses. Então, assim, eu contei para os meus pacientes, suspendi alguns atendimentos, permaneceram só os mais graves, assim, e eu recebi as visitas dos pacientes no consultório, no museu. No museu. E junto com os visitantes Legal. espontâneos. Então, era uma ampliação também para o paciente, para o cliente, que estava acostumado aquele bairro, aquele consultório, se deslocar, pegar o metrô ou o ônibus, ir até o centro da cidade. Tá com uma outra dimensão também, ajudar a relativizar também até o que se sente, né? Sim. A ressignificar, né? Eu me lembrei aqui também que você vai vendo sementes ao longo do seu caminho, né? Então, tinham alguns adolescentes que estão muito mergulhados na tecnologia, que muitas vezes eu fazia a proposta de fazer as sessões sentados na pedra do arpoador. Então a gente se encontrava, eu pedia autorização dos pais que deixavam na porta do consultório, a gente caminhava e ia até a pedra do arpoador e fazia a sessão ali sentados. Então são novas dimensões e você poder explorar e experimentar o que se sente mudando o ambiente, cercado de uma natureza tão exuberante, generosa, né, e abundante. Quando eu falo sobre a minha questão, o meu problema, muda alguma coisa, né? E o meu relato, minha experiência com os adolescentes é que eles falavam que era diferente. Falar ali, parecia que o que eles estavam vendo era menor, né? Ou trazia menos sofrimento, porque o que a gente fazia um contraste com a dimensão maior do mundo e das possibilidades também, né? Então eu gosto de experimentar, eu acho que eu já gostava. E foi muito maravilhoso, assim, como profissional, poder viver essa experiência. Eu acho que eu cresci muito, assim, pessoalmente, assim, porque você também desbrava, se relaciona com pessoas incríveis que trazem questionamentos maiores, fortes, e você
gente é provocada a pensar, a estudar, a correr atrás de muita coisa, né? Enfim. Muito, muito legal. Eu queria fazer aqui agora uma pergunta mais específica do livro, né? Em uma das ativações, né, das obras descritas no livro, compara telas de mesmo tema. Por exemplo, a primeira missa no Brasil, né, pintada por Vitor Meirelles, em 1860, e Cândido Portinari, em 1948. Então, ambas, né, do acervo, né, do Museu Nacional de Belas Artes. E aí tem a cacofonia e fake news, né, que é da Emília Estrada. E aí os jovens descreviam as telas falando por entre os tubos, né, de papelão que iam compunhando, né? Compondo. Compuzendo, nem sei esse termo. Compondo. Obrigada. Eu falei, nossa, como eu vou sair dessa? Compondo esse trabalho. E aí, como se fosse essa brincadeira, né, de telefone sem fio, mostrando as diferentes narrativas, explicando a origem, por exemplo, das fake news. E eu queria que você contasse como que você vê o papel da arte nesse desenvolvimento dessa maior consciência crítica. Eu vejo como um aliado gigantesco para promover essa consciência, essa reflexão, e a brincadeira, a vivência é uma forma natural e muito viva e prazerosa. Então, o que a gente observou é que aquela experiência penetrava assim na vida das crianças, e acho que cada um de nós não esquece nunca mais. Então, eu mesma como adulta, né, vou fazer 43 anos, me questionar a partir daquela brincadeira, onde o tubo virava algo que você... Primeiro, Emília Estrada convidava, distribuía esses tubos, a gente sentava em frente à obra do Vitor Meirelles e ela pedia que a gente observasse. Cada um está observando um ponto de vista, né? E quase que trazendo um foco para determinadas questões. Então, num quadro grande, numa cena, você tem micro acontecimentos, né? Pequenos acontecimentos que compõem o todo. Então ela questionava com as crianças sobre a carta que foi escrita tantos anos depois do acontecimento, a carta que descrevia. Então, como é possível isso? E ela convidava uma criança para pegar uma frase dessa cena que ela viu e passar essa frase através do telefone sem fio. E aí você tem as deturpações, porque uma frase nunca chegava do mesmo jeito. Então, é a experiência da brincadeira falando, realmente, né, é verdade. Eu estou experimentando aqui a reflexão. E eu acho que os adultos também gostavam disso, né? Porque a gente associa tudo, as fake news, a dificuldade de comunicar. Então, no consultório também, e na vida das pessoas, muitas dificuldades estão ligadas à forma como a gente se comunica, né? Então, muitas vezes a gente não esclarece as coisas também, não confirma, não checa, a gente subentende que o outro está entendendo aquilo que eu estou sentindo, mas eu não comuniquei, né? Então, a metacomunicação é checar o que eu desejo comunicar, né? Se a gente pegasse só esse tema da comunicação, ele também é um preditor de saúde, né? Porque ser vítima ou de difamação, ou de fake news, isso é adoecedor. Você está dentro do isolamento, sem um ambiente onde você se sinta à vontade e com confiança para se comunicar, é adoecedor. Receber uma comunicação violenta que te julga, que te oprime, que não abre espaço, também é. Então, a maior violência ela está presente dentro das famílias, né? As violências físicas e emocionais, e isso vai passando de geração em geração, né? Essas faltas e o nosso adoecimento e as práticas violentas que fizeram parte da nossa história, né? Elas estão presentes e precisam ser
cuidadas. Então, que terapêuticas a gente cria sociais para dar conta dos nossos eventos, dos acontecimentos, dos traumas. Então, a gente não pensa nisso sistemicamente como sociedade. Então, existe um trauma coletivo, a gente atropela, passa por cima, não se fala sobre isso, não se cria espaços onde a gente possa elaborar, porque os traumas eles vão fazer parte da vida, né? Os traumas de choque, os traumas de desenvolvimento. Mas o que faz diferença é como a gente cuida disso, né? Se a gente abre espaços de reparação. Então, são os espaços de reparação que possibilitam que a gente possa avançar e sair desse estado de adoecimento. Então, a reparação possibilita a elaboração e a volta para uma vitalidade. Eu achei muito legal isso que você fala sobre a questão da reparação, né? Eu queria pegar esse gancho, né, no projeto Arte sobre Rodas. Vocês têm justamente esse objetivo dessa interlocução, né, da arte com o trabalho clínico, de receber pessoas e atingir diversos segmentos, né? Eu queria que você contasse para a gente, explorando um pouco mais isso que você trouxe. Por exemplo, você estava, né, você começou trazendo sobre as violências, né, que acontecem dentro da família, o quanto que isso também, o contexto que a gente vive, né, a gente vive na sociedade machista, racista, desigual, né, o quanto que isso também vai moldando os nossos traumas, né, e quando você fala sobre reparação, me vem muito essa reflexão. Será que a arte ela pode ajudar a gente nesse entendimento sobre diversidade? Né? Se a gente olha para o nosso país, a gente vê que existe muita diversidade, né, em termos étnicos, geográficos, pessoas com diferentes idades, religiões, enfim. Nosso país ele é altamente diverso e complexo, né? E também em termos de desigualdades também. Você acha que esse projeto e a arte como em si, ela ajuda nesse entendimento da diversidade, né? E não só da diversidade, de aceitação. Eu acho que sim, ajuda muito. E quando você abre um espaço de criação, você abre um espaço de aumentar a potência de cada um, né? Então, eu passo a me conhecer, a explorar caminhos pessoais, e se eu articulo com o outro, eu potencializo também essas possibilidades de encontro, porque a gente está precisando de mais encontros respeitosos, encontros que aumentem a minha potência e a do outro. Então, eu acredito que a arte e a própria psicologia, assim, a junção, sabe? Por isso que eu acho que é muito a junção, porque sozinho a gente perde potência. Então, eu acredito que a gente precisa criar assim, catalisadores de transformação. Então, eu acho que esse tripé assim, da educação. Por que precisa estar na educação? Porque é o professor que está no dia a dia com essas crianças. Então, é olhando para o professor, para a escola, para a criança, trazendo a arte. A psicologia tem muito a contribuir, porque só que as pessoas têm pouco acesso. Né? Então, a escola está no dia a dia. A psicologia, a arte são pouco acessíveis ainda. Como é que a gente faz essas áreas se misturarem e criarem novas possibilidades? Então, a arte é um potencial gigante. Pouco, eu acho que subutilizado. Né? Também fica muito a serviço de um mercado da arte. Eu acho que as pessoas, a gente está num momento que precisa voltar, assim, trazer a responsabilidade um pouco para si e cada um, dentro da sua realidade, poder fazer um pouco, né? Então, eu acredito, assim, e dos próprios museus, né, que estão sem vitalidade,
muitos deles, a maioria. Se você passar, é uma coisa assim, morna para fria, com pouca visitação, mas é um dispositivo ali, já está pronto. Então, como é que. Já teve tanto recurso Já envolvido existe, ali está para ali, estar tem lá, muita né? coisa bacana e legal, mas precisa ser acionado de forma diferente, ou pode ser acionado, ou das formas que já existem, vamos respeitar, mas também trazer novos formatos. Então, e se as universidades trouxessem os estudantes de psicologia para fazer os atendimentos e criar esse dispositivo, sei lá, encontros de grupo com vários horários, e que eu pudesse ter no museu um lugar que vai trazer inspiração, estímulo e também um espaço de acolhida, de reflexão, de contribuição ali de algo coletivo, onde hoje eu posso estar num espaço que é coletivo, me sentindo pertencendo. Você tem o seu trabalho, que você pode criar esse espaço. A escola também fica muito oprimida pelo conteúdo, o professor. Nem sempre o professor consegue oferecer esse espaço de abertura assim, mais livre, onde eu possa dar vazão ao que eu estou sentindo. Não tem mais psicólogo na escola, não tem mais professor de artes na escola, em muitas escolas. Então, a gente não pode deixar esse isolamento, né? Tem que ser uma contribuição, que a junção crie um novo patamar de qualidade, né? Então, eu acredito nisso. Muito legal. Aqui no nosso podcast, a gente fala muito também sobre as organizações, né? A ótica também sobre essa temporada é sobre saúde mental e a gente trabalha muito esse contexto organizacional. Você acha que, pensando, você trouxe uma visão bastante sistêmica, que eu achei muito, muito legal aqui. Você acha que a arte ela tem espaço hoje para ajudar a diminuir os problemas de saúde mental dentro das organizações? Como seria a gente repensar outros espaços por meio da arte? Eu acredito que, como adultos, a gente deixa para trás muitos espaços que trazem vitalidade, né? Então a gente deixa de desenhar, deixa de brincar, deixa de muitas vezes dançar. A dança às vezes está associada à night e a algo que é só ligado a uma festa ou alguma coisa assim, né? Então, eu acredito que as empresas, a gente pode trazer de volta alguns elementos que vitalizam as pessoas. Então, as empresas, sim, poderiam pensar em prevenção, né? Então, esses espaços que lideram muitas pessoas, né? Empresas, escolas, onde muitas pessoas estão ali plugadas, precisam pensar nessa responsabilidade, porque esses espaços de troca, de escuta, eu acredito muito nessa arte em conexão com o outro. Não é deixar ali um papel, fazer uma sala aqui e aquilo não ser ativado. Então, precisa ser ativado pelas pessoas, né? De criar esses campos e essa conexão do grupo. Porque se a gente sente que pode contar com o outro, que tem uma rede que apoia, que cria junto, porque pode ser divertido criar junto. E como é divertido, eu já me vitalizei. Eu já alimentei minhas esperanças, meu otimismo. É sutil, sabe? Mas é muito potente. Então, eu admiro as empresas e os espaços que têm essa consciência e que permitem que esse espaço e essas dinâmicas se fortaleçam dentro dos seus espaços. São poucas ainda, né? Mas é muito interessante isso que você traz. E aí, pegando um pouquinho de um gancho que você trouxe muito a questão da escuta, né?
E você estava falando, né, muito na profissão como psicólogo, né, esse desenvolvimento dessa escuta ativa e você estava trazendo essas reflexões para fora, né, explorando isso, por exemplo, nos museus. Você acha que, ainda pegando esse gancho, né, pensando nas organizações, a arte ela pode contribuir para a gente desenvolver lideranças mais compassivas, né? Pegando esse gancho da escuta, né? Como que a gente consegue regenerar esses espaços, né? Assim como você trouxe com bastante contundência a educação, como que a gente pode levar as experiências, né, que você está tendo com a arte e a ressignificação desse espaço de educação para dentro, por exemplo, das organizações? Eu acho que a gente precisa ativar o desejo, né? Eu acho o desejo é muito potente. Essa semente que vem dentro através do desejo e do sonho, porque alguns projetos eles podem ser muito utópicos e sonhadores, né? Mas eu acho que a gente precisa ter coragem de assumir os sonhos e devaneios. Eu sou essa daí, viu, Roberta? Sou que nem você. E aí você vai se movendo um pouquinho e de pouquinho em pouquinho você vai criando ampliações e reverberações que você nem imagina, né? E a reverberação no outro que reverbera no outro. Então é possível. Precisamos de mais pessoas desejando e sonhando esses espaços de conexão, de afeto, de respeito, de estímulo. Eu estimulo o outro me estimula. E são estímulos que estão ligados às nossas necessidades emocionais básicas. Então, dentro da psicologia, você tem isso. O estudo onde se percebeu quais são as necessidades básicas emocionais. E aí você tem tem 5, né? As principais. Conexão e aceitação, pertencimento, afeto é uma delas. Segurança e conforto. Necessidade de expressão. Necessidade de entusiasmo. E necessidade de estímulo. Que aí é um estímulo físico, emocional, intelectual e espiritual. Então, quais são os ambientes que pensam em respeitar essas necessidades humanas? Né? E, por outro lado, os nossos índices de suicídio, depressão, ansiedade estão despontando. Então, como é que a gente protege as pessoas? Né? Como é que a gente protege as pessoas, protege nossos filhos, protege quem a gente ama? Eu acho que é ativando e tendo a consciência de que a gente precisa ser esse elemento de pensar nesses requisitos quando eu me relaciono com alguém, com o espaço, com a instituição, quando eu propago uma ideia. Então, acho que a gente precisa propagar essa ideia e para que as pessoas se juntem e isso ganhe força, né? E a gente tem, assim, da comunicação violenta, o estudo, a propagação disso, mas precisamos mais, né? Eu acho que esse norte dessas necessidades emocionais básicas são interessantes e pouco explorado, assim. Ainda explorado. Então a gente precisa cultivar, na verdade. E daí que a educação, acho que entra. Porque a educação é um cultivo desde cedo. Então a gente não pode abandonar o cultivo e querer que ali na ponta da vida se desenvolva coisas que eu não cultivei. Então a educação é primordial, porque está num cultivo diário e contínuo. Então, eu acho que e a gente está abandonando isso, né? Os jovens, as crianças, o Brasil tem índices
de perda, de violência, e a gente não vai colher outra coisa, a gente não vai colher menos violência, menos desigualdade, se a gente não faz um cultivo diferente. Uhum, uhum. E eu acho que tem muito a ver com, ouvindo você falar, essa desconexão, né? Que parte, acho que inicialmente da gente, né? Quando eu ouço você falar, eu fico pensando assim, o quanto que a gente se desconectou da nossa essência. Assim como você estava falando da educação, né? E a gente fez esse paralelo com as organizações, se a gente não desenvolve, cultiva, né? Eu gostei muito dessa palavra que você trouxe. Cultiva pessoas para refletirem, se conectarem com elas de outras formas, a gente vai fazer com que essas pessoas adoeçam, né? E aí, pensando numa lógica de organização, óbvio que isso é improdutivo, né, para a organização, né? Não ter pessoas mais felizes, não ter pessoas que estão engajadas, né, no trabalho. Então, eu fiquei ouvindo você e pensando que talvez o dispositivo inicial seria essa reconexão com a gente. Quando a gente está reconectado com o nosso corpo, com as nossas emoções, e é o gancho que eu também queria trazer um pouco do seu trabalho, né? Você também tem estudado muito sobre terapia somática, body dynamic, né? Que justamente também tratam desses traumas. Como que a gente conseguiria... Primeiro, eu queria ouvir um pouco mais desse trabalho que você tem estudado, né? Você tem se aprofundado. E é possível levar, por exemplo, essas técnicas até, por exemplo, para tratamento de síndrome de burnout? E talvez uma pergunta um pouquinho mais ampla. Você trouxe muito essa ideia de reparação, né? Isso me chamou muita atenção na sua fala. Como que a gente consegue buscar essa maior ressignificação também dentro das organizações, né? Pensando nesse ecossistema, né? Eu sei que é a pergunta para vários podcasts aqui, a gente precisaria inaugurar várias temporadas, mas como que a gente consegue furar essa bolha aí para conseguir, como sonhadoras, transformar esses espaços? Você falou de inaugurar, né? Eu acho que a gente tem que inaugurar, abrir, para possibilitar essa entrada, essa mistura dos profissionais e dos conhecimentos, para que eles possam entrar de forma pulverizar um pouco esse conhecimento ali, né, para que seja trazer, pode ser assim de uma forma formal, trazendo o psicólogo para dentro, né? O psicólogo na empresa, ele trata de recursos humanos, mas o recurso humanos na empresa está ligado à burocracia. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas como trazer de volta esse profissional, essa equipe interdisciplinar que possa criar esses espaços e compartilhar essas experiências e promover experiências, de repente, coletivas, né? Porque não dá para você fazer, de repente, um atendimento individual ali para tantas pessoas, mas trazer essas experiências coletivas. Por exemplo, na experiência somática, a gente costuma ser muito racional, né? E o terapeuta te convida a dar uma pausa enquanto você fala e sentir o corpo. Isso é muito incrível, porque enquanto você fala, você está com um tema. E quando você pausa para sentir seu corpo, isso é muito louco, porque vem formigamentos, fraqueza. Às vezes vem fraqueza na mão, você está falando de que precisa melhorar o diálogo com tal pessoa. E aí, quando você sente no corpo, você percebe a fraqueza nos membros. E aí você vai integrando essa experiência física, né, fisiológica, ficando mais íntimo e com menos medo, sabe? Do teu coração que palpita, da mão que esfria. Você vai acolhendo e criando dinâmicas para acolher e transformar. Então, você entra em contato, você não nega,
você acolhe, aceita e vai integrando o cognitivo com o fisiológico e o emocional. Então, você vai abrindo espaços. E aí é muito interessante porque ao longo das sessões você vai ficando mais íntimo e percebendo mais o que acontece no seu corpo. E o corpo tem uma sabedoria, ele sente mais rápido do que a nossa elaboração cognitiva, mental. Então, às vezes o desconforto é na hora e já aperta meu peito. Eu nem consegui elaborar mentalmente. E às vezes eu quero elaborar mentalmente alguma coisa diferente do que eu estou sentindo. Não, isso vai dar certo. Ou, não, essa pessoa não é... Mas o meu fisiológico já me deu uma informação que é valiosíssima. E que eu posso até negociar. Peraí, não, eu entendi, mas vou dar uma chance. Mas assim, eu aumento a minha potência quando eu trago todo o meu repertório de assimilação dos acontecimentos. Então, o corpo é importante, é onde se manifesta a nossa vitalidade e o nosso colapso também, né? E os nossos sentimentos, as nossas reações fisiológicas são nossa bússola, que a gente precisa enxergar, tipo, para onde me aponta, para mergulhar nesse... É um equipamento muito sofisticado. Muito interessante isso que você traz. Eu acho que o primeiro passo, acho que as pessoas reconhecerem os sinais do corpo, porque a maioria de nós vive anestesiado, né? Principalmente quando a gente começa a fazer, às vezes, yoga, né? Enfim, outras práticas, né, envolvendo o corpo, você começa a perceber que, caramba, como a gente negligencia, né, o nosso corpo, as partes do nosso corpo, e elas estão falando o tempo todo com a gente, né? Só que a gente, inconscientemente, a gente está anestesiando. Talvez porque não quer ver, e talvez porque pilotinho automático, né? Tem tanta coisa para produzir. E aí que entram as medicações, né? Assim, para a gente continuar produtivo, anestesia, se medica, né? Então a gente vai se atropelando, os sintomas, os nossos e os sintomas sociais estão gritando e vamos atropelando, né? Vamos passando por cima. Então é chegado o momento da gente tentar frear isso, essa desconexão da gente com a gente, da gente com o outro, da gente com a natureza, que é uma desconexão geral, né? E que destrói o outro, a mim, a natureza, que compõe e que traria vitalidade. Esses espaços estão diminuídos e então a gente precisa investir e encontrar essas saídas. Roberta, eu ficaria, juro para você, mais acho que umas 2, 3 horas. Eu acho que a gente abriu tantas caixas aqui de possibilidade. Fiquei muito interessada em conhecer mais o seu trabalho. Acho que a gente pegou, acho que tentou fazer um pupurri aqui das possibilidades. Eu vejo que a sua mente, assim, você tá lá na frente, assim, acho que anos-luz aí de... eu vejo você como uma mulher extremamente criativa. Do pouco que eu conversei aqui, inovadora, né? Você consegue, acho que, visualizar coisas que muitas pessoas não estão vendo ainda. E acho que isso é muito potente. Quando a gente consegue trazer isso para o mundo e trazer pessoas que também estão na mesma vibração, acreditam que é possível. Né? A gente estava falando sobre as sonhadoras, né? Eu sou muito... E eu não sou uma utópica, assim... poliana, né? Uma utópica prática, né? Ok, vamos colocar em prática o que é possível. O ideal está lá na frente, mas a gente começa com o que é possível hoje. Mas o ideal norteia o que é possível, isso. né? Ele traz elementos fortes para a gente fazer um possível da melhor forma possível. E eu queria que você pudesse deixar aqui, a gente está quase no finalzinho, mas
com muita dor aqui no coração. Se você tem alguma coisa que você queria explorar um pouco mais do seu trabalho, e depois deixar um pouco também como que as pessoas podem acessar você. Nossa, eu amei aqui essa conversa. Acho que a gente precisa aí de um segundo capítulo aqui. Olha, Karine, eu te agradeço. Falando com você, eu tive novos insights também. Então, a fala é muito potente e é a ação que mais desperta as sinapses cerebrais. Então, assim, você abrir esse espaço de escuta para mim é muito valioso para mim, é terapêutico, porque falando, eu repito em voz alta aquilo que está guardado na minha cabeça. Eu acho que quanto mais a gente repete e faz essa voz ecoar, mais a gente encontra parceiros de vida, de propósitos, e mais a gente propaga o que a gente acredita e se fortalece a partir disso. Então, obrigada assim, pela sua escuta atenciosa, atenta, com uma presença de qualidade. Isso moveu dentro de mim coisas novas e me fortaleceu também, porque a gente fica muitas vezes solitário, né? E eu acho que a gente tem que se mover para sair desse lugar de solidão e isolamento, e eu acho que isso é uma coisa que cada um de nós está lidando com isso e enfrentando. Então, eu espero que a gente tenha força para se mover sempre e buscar essas conexões e essa forma de compartilhar o tesouro que é cada um de nós, né? Assim, cada um de nós, cada pessoa tem um repertório, uma vivência que é única e está tudo muito guardado e pouco valorizado. Então a gente precisa fazer com que as pessoas floresçam, mais pessoas floresçam, né? Que a gente está precisando. E conta pra gente como as pessoas podem acessar o livro, tem o Instagram, né, que é a Roberta Blatt, e tem Roberta Blatt e o EOE Arte Aproxima. E o livro está à venda na Livraria da Travessa. E eu vou contando, vou tentando, acho que o Instagram tem sido uma forma de compartilhar essas ações. Também estou me fortalecendo para tentar compartilhar da melhor forma, né? Porque a minha geração, pelo menos o meu trabalho sempre foi muito da prática. Então eu tenho vivido esse desafio de como compartilhar isso da melhor forma. O livro foi esse desejo, assim, de não deixar essa experiência que foi tão forte, tão bonita, morrer. Então, o desejo de materializar e de propagar a ideia para que outras ações possam ser feitas, inspirar outras pessoas, né? Trazer mais conexões que possam fortalecer nesse sentido, nesse caminho.